E quem disse que ganhar majestoso não é muito bom? Meu Deus do céu, que vitória sensacional no finalzinho, daquele jeito que a gente gosta, daquele jeito que a gente curte, daquele jeito que a gente pensa, que a gente faz, cria aquela expectativa de uma vitória do seu time, né? Um time há tanto tempo com dificuldades, uma torcida há tanto tempo sofrendo, enfim, todo esse pacote acaba sendo digerido de maneira muito intensa e muito legal quando a gente ganha da maneira que nós ganhamos, né? Eu me preparava já ao final do jogo para tecer as críticas com relação ao comportamento do time, com relação à apatia, com relação à aparente desorganização, mas repito, grande parte disso, gente, acaba ficando de lado quando a gente ganha o jogo, ainda mais da maneira como a gente ganhou. Repercutindo essa vitória tricolor no majestoso, São Paulo Raiz, Rony Altieri na área para falar com vocês e comemorar, acima de tudo, a terceira vitória consecutiva do São Paulo. Meu Deus, nessa jornada de Diniz, nesses 38 jogos de Fernando Diniz, creio eu que é a primeira vez que o São Paulo tem uma sequência com 3 vitórias. Pois bem, pensem num cara que tem sorte. É isso daí, a sorte faz parte da vida. A sorte faz parte do futebol também. Claro, quando você é competente, você junta a sorte e a competência, meu amigo, dá o melhor pacote que você pode ter para poder falar, né? Para poder repercutir a vitória do seu time, no caso. Pois bem, é o que tem acontecido a Fernando Diniz de alguma maneira, né? Vou repetir o que eu tenho repetido nos últimos vídeos. Se de alguma forma ficou ainda alguma dúvida com relação as 2 últimas vitórias do São Paulo, Sport Recife e Atlético Paranaense. Ah, Rony, porque os adversários são mais fracos. Ah, Rony, o São Paulo não jogou bem. Ah, Rony, um monte de Rony, é verdade. Só que assim, nós ganhamos os 3 pontos e os 3 pontos do segundo jogo, ok? Meia dúzia de pontos, ótimo. Realmente a equipe não foi bem, realmente a equipe não jogou bem. Vocês lembram daquele universo? Jogar bem e ganhar, não jogar bem e ganhar, não jogar bem e apanhar ou empatar, enfim, a gente está no segundo melhor cenário, né? A equipe realmente não vem jogado aquilo que a gente esperava, que a gente queria, na verdade, que pudesse jogar, mas a equipe tem ganhado seus jogos. Então pouca coisa do C, pouca coisa do A acaba ficando para ser discutido quando acontece o que aconteceu. E aí você vê o Diniz e realmente agora o anjo da guarda resolveu tomar conta dele mesmo. Eu imagino o Raí se olhando no espelho e sorrindo, né? Porque o Raí tá fazendo a Mega Sena sozinho. O único cara que acreditou, basicamente, em Fernando Diniz, para dizer a verdade. Ah, Rony, você já está acreditando no Fernando Diniz? Não é essa a questão, gente. Não é essa a questão. A questão é ser crítico do processo, ser crítico daquilo que você está vendo, colocar a sua opinião a respeito, no momento exato e tentando ser o mais adequado possível à realidade que você vive. A realidade do São Paulo hoje é uma realidade de 3 vitórias, é uma realidade de 9 pontos, é uma realidade de de segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade, né? Por mais críticas que nós possamos tecer ao trabalho do Diniz, lembrando sempre, hein, gente, os vexames ocorridos aí há pouco tempo, estão longe de ser esquecidos. A administração pífia da diretoria do São Paulo e da presidente do São Paulo estão longe de ser esquecidos. Eu estou falando exclusivamente dentro do campo, né? Então, quando você pega esse cenário de realidade, de 9 pontos, de 3 vitórias e da segunda colocação no Campeonato Brasileiro, você diminui a sua capacidade de fazer uma análise crítica na reclamação daquilo que você viu, né? Mais uma vez, para dizer a verdade, eu não gostei do time do São Paulo. Não é aquilo ainda que me convence, né? Tá longe daquele cenário de um time jogando maravilhosamente bem, que é meio tópico hoje em dia, né? Falei no último vídeo isso. É utópico a gente ver hoje uma equipe jogando um grande futebol. Tá difícil demais ver alguém jogar um futebol que você fala, cara, que show de bola, que legal. Eu tô falando do cenário nacional, né? Então, assim, já que a coisa está muito difícil, já que a coisa está meio utópica, vamos jogar razoavelmente bem e vamos ganhar o jogo? Eu acho que esse é o arroz com feijão, bife, batata frita, com ovo também, que a gente tem para os nossos atuais dias.
né? É o tal futebol, é o que eu tenho para hoje. Esse é o futebol que a gente tem visto, né? Uma grande vitória do São Paulo, claro que é uma grande vitória do São Paulo, é um clássico, um gol no finalzinho, né? Um domingo que a gente tem essa expectativa vindo de 2 vitórias. Então, assim, tem uma série de fatores. Eu tenho dito para vocês também que a vitória, de alguma maneira, independente da maneira que ela exista, eu prefiro, por exemplo, jogar desse jeito e ganhar o jogo, nesse momento, do que jogar melhor e não ganhar, né? Porque o jogar melhor e não ganhar é não trazer o resultado, é não ver a evolução, na verdade. Porque a evolução, para mim, é resultado. Eu não tenho como separar um time que joga bem, mas que não ganha. Eu não tenho como fazer uma conclusão a respeito disso. E o São Paulo está no futebol possível de hoje. Não vem jogando bem, não vem se apresentando bem, tem tentado se organizar de alguma maneira, né? Porém, nesses últimos 3 jogos, ganhou. Então, assim, tudo aquilo que possivelmente nós fôssemos fazer de crítica pro futebol jogado, ele é colocado um pouco de lado, ele é diminuído por força da vitória. É sempre importante a gente deixar isso muito claro para os amigos, né? Porque tem gente, você sempre desceu além, agora você está elogiando o Diniz. Vocês sabem muito bem que não é absolutamente nada disso. É claro que eu tenho que elogiar alguém que ganha 3 partidas, independente da forma como isso aconteceu. E é claro que eu tenho que criticar quem perde do Mirassol, quem perde do RB Brasil, quem perde do Vasco do jeito que o São Paulo perdeu. Isso daí nós vamos criticar mesmo. Faz parte do universo do futebol. Eu não vejo nenhuma novidade, basicamente, em cima disso, né? Muito interessante o fato de, na hora que a gente teve as substituições, por exemplo, a entrada do Toró e a entrada do Brenner, a gente não entendeu muito bem o que o Diniz estava querendo com aquelas mudanças. Só que na hora que o Brenner faz a jogada, cruza, e o Toró faz a jogada, cruza e o Brenner faz o gol, você tem que entender na marra. Porque de alguma forma, os 2 de todos que entraram acabaram trazendo essa vitória ao São Paulo Futebol Clube. Vitória bastante comemorada, vitória bastante exaltada. A gente vive dias difíceis, né? Não é se contentar com migalha não, porque vocês me conhecem, eu não me contento não. Só que pelos dias difíceis que nós vivemos, há de se dar crédito, se dar lastro para uma vitória como essa, né? Realmente uma vitória num clássico, tudo bem, é um Corinthians desfigurado, né? Um Corinthians que beira o sofrível, tanto com relação ao elenco, tanto com relação ao que vem jogando. O Corinthians que hoje, ao jogar com equipes iguais ou um pouco mais fortes, propõe um jogo de apenas destruir o adversário para, na destruição, tentar ganhar o jogo, né? Você percebe que é um time que não comanda a partida, que não manda no jogo, que não dá à posse de bola a possibilidade dele construir a vitória. Infelizmente é isso que nós vimos, né? Já o São Paulo começa muito bem a partida, sempre aqueles 15 minutos impactantes, intensos, com bola tocada no campo adversário, com chegada ao gol adversário, né? Com a diferença que esses primeiros 15 minutos produziram o gol do São Paulo, o gol do Hernanes, um golaço, uma batida bonita, a bola faz uma curva bonita, né? O Cássio tenta ir para um lado e de repente ele percebe que tinha ido errado, a bola volta da curva e vai para o meio do gol. Um momento interessante para o São Paulo na partida, o São Paulo que estava se estruturando e jogando um bom futebol. Pois bem, aí vem o problema. A partir do momento que o São Paulo faz o gol, é impressionante, a partir dos 15 minutos, o São Paulo basicamente derruba o seu ritmo, né? Nos outros jogos, o São Paulo derrubou o seu ritmo sem ter feito gol. Nesse jogo, o São Paulo derrubou o seu ritmo com um gol na frente do adversário. Pois bem, aí o time automaticamente adversário, mesmo sem essa capacidade, acaba se fortalecendo, acaba acreditando que realmente tem mais espaço para jogar, acaba tentando construir as jogadas que podem levá-lo ao gol. Enfim, você começa a ter uma mudança de cenário e você começa a ver o São Paulo como murchar, né? Diminuir a sua intensidade em detrimento do aumento da intensidade do adversário. Não, o adversário nosso não cresceu, veio para cima, não é nada disso. O adversário nosso começou a acreditar que realmente ele poderia jogar, né, um pouco mais do que vinha jogando para tentar construir aí um resultado de empate naquele momento.
E é isso que acaba acontecendo de alguma forma, né? Numa saída de bola, uma perda de bola no meio de campo errada, a retomada do ataque do time do Corinthians, ela basicamente ela vai em 2 toques, né? Então ela sai lá do volante, num lançamento nas costas de 2 jogadores, basicamente. O Lisieiro, que está correndo atrás do Ramiro, e do Léo, que tinha saído um pouco mais, né? Inclusive antes do lance, antes do lançamento, se o Léo dá 2 passos para frente, o jogador estaria impedido. Falta um monte de coisa. Eu denominei na hora como o gol da adaptação, né? Por que o gol da adaptação? Porque ele foi em cima de 2 jogadores que estão adaptados. O Léo na quarta zaga e o Lisieiro na lateral esquerda, apesar de já ter vivido ali, de ter tido conhecimento de como jogar e tal. Pois bem, e aí é hora de repensar o jogo, a hora que a gente empata. E esse é um grande problema, né? Claro que antes disso vem os 30 minutos e vem a tal da hidratação, a parada para hidratação. Rapaz, brinquei na transmissão lá da Rádio Gama, a maior web rádio do país, onde eu trabalho de alguma maneira com meu querido amigo Gama, com o meu querido amigo Silvão e hoje com o Gabrielzinho, né? Estava hoje lá nos comentários. E até brinquei com eles. Eu falei, gente, isso não foi hidratação. Os caras deram um macarrão com frango assado para os caras. Porque realmente, Rony, mas tá calor. Sim, gente, não vamos entrar para esse universo de novo, né? Não vamos de novo falar que uma hora é por causa do frio, uma hora é por causa do calor, uma hora é por causa da chuva. Quanto tempo a gente vai repetir isso? Nós só temos atletas hoje preparados para enfrentar essa dinâmica toda que se apresenta. Então, se eu não vou reportar calor, eu não vou reportar frio, eu não vou reportar, ou não vou responsabilizar, né, as equipes, ou melhor, o tempo, pelo pequeno papel e trabalho que as equipes tiveram, tá certo? Então, assim, aí o time vem num processo bastante sofrível e a gente termina o primeiro tempo se arrastando, basicamente se arrastando. Volta para o segundo tempo, de alguma maneira o Corinthians tenta imaginar um jogo diferente, a colocação do Luan tem esse propósito, mas realmente o Luan desaparecido em campo, perdeu um gol, inclusive, feito, né, enquanto o jogo estava empatado. E aí você vê, de repente, começam as alterações do São Paulo e você começa a não entender muito bem o que está acontecendo. Eu quero acreditar que o Hernani saiu porque estava cansado e o Luciano saiu porque estava cansado, né? Tudo bem, jogadores cansados, até na metade da segunda etapa. O Hernanes a gente sabe que não consegue adquirir aquela forma física que ele tem. Mas ele é fundamental no time. Comentei com vocês, sem o Dani Alves, que é o cérebro, sobra o cérebro do Hernanes. E aquela posição que eles jogam é posição do cérebro. É o cara que imagina o jogo, é o cara que arma, é o cara que pensa, é o cara que recebe e municia o ataque, é o cara que arma a jogada, né, que vai chegar lá no gol adversário. Então é fundamental ter um cérebro, né? Só que o Hernanes hoje é um cérebro cansado, né? Um jogador que se cansa com facilidade. Eu vi no término do primeiro tempo, ele foi dar entrevista e ele dá entrevista bufando, você pode perceber isso. Então assim, tem sido muito difícil para o Hernanes fazer esse trabalho. É por isso que eu até comentei um tempo atrás que eu queria ver o Hernanes como esse segundo volante, né? Esse cara que fica mais na proteção, que se desgasta menos fisicamente e que de repente, uma hora ou outra, ele desce para ajudar na composição da jogada. Claro, mas isso se tivesse o Dani Alves armando. Nós precisamos do cérebro no meio do campo. Se eu não tiver o cérebro, a coisa não vai funcionar. Do outro lado, o Luciano é o cara também que ajuda lá com meio cérebro ou 3/4 de cérebro a organizar a jogada. Vocês perceberam isso? O Luciano hoje é o cara que vem buscar a bola nesse meio de campo, de um lado, o Hernanes fazendo do outro, ele vem buscar essa bola no meio de campo e vai tentar municiar o ataque com a habilidade que tem, com o senso de colocação que tem, com o passe bom que tem, né? Com a chegada no gol que tem, enfim. É o outro cara. E eis que o Diniz tira os 2 cérebros. E isso me preocupou muito, inclusive porque colocou o Luan, né? O Luan lá como volante e acabou colocando no lugar do Luciano o Toró e no lugar do... O Hernanes entrou no lugar do Luan e o Toró no lugar do Luciano. O Sara saiu para entrar o Igor Gomes, o Paulinho saiu para entrar o Brenner. Consideração sobre o Paulinho, primeiro tempo, eu vi o Paulinho na hora da hidratação, velho. Eu tinha esquecido que o Paulinho estava em campo. Na hora da hidratação eu vi o Paulinho. Mas depois eu comecei a entender bem. Por quê? Porque a ideia do Diniz foi segurar o Fagner. Só que será que o Fagner tinha a missão de sair para o ataque? O Corinthians jogando da maneira que estava jogando? De repente é um talento desperdiçado ali. Eu quero ainda acreditar que
o lateral foi feito para marcar o ponta, e não o ponta foi feito para marcar o lateral. Mas é uma concepção, de repente está ultrapassada da maneira que eu penso, né? E eu perco um jogador basicamente para matar um jogador basicamente. O Fagner não saiu dali. E eu vou dizer para você, o Fagner não saiu dali não é porque o Paulinho estava ali. O Fagner não saiu dali porque eu tenho certeza que o próprio Thiago, técnico do Corinthians, pediu para ele ficar parado ali. Ele não desceu para o jogo. O time do Corinthians não saiu, a defesa ficou postada. Do lateral, zagueiro central, quarto zagueiro e lateral esquerdo. Eles jogaram postados. Né? Então, assim, tem momentos da partida que a gente questiona demais essa postura do Diniz. Né? Um momento lá pela metade do segundo tempo em que o jogo caiu numa dimensão fraca de apelo tático e técnico, né? Os jogadores tocando bola do lado, a bola sendo atrasada, o Corinthians tentando jogar no contra-ataque, tentando envolver o São Paulo, então aquela coisa toda, né, que a gente tem acostumado a ver e que não tem agradado a gente. Porém, quando você formaliza tudo para chegar no final da partida e fazer sua crítica, você derruba em grande parte a hora que o Brenner mete uma cabeçada, que o Toró cruza, o Brenner mete uma cabeçada na bola, a bola bate na trave, corre por trás do Cássio, já dentro do gol, é claro, mas corre por trás do Cássio e morre na rede lateral. Você fala, cara, o bom momento está de volta, a sorte está voltando para o nosso lado. Nos áureos tempos, entre aspas, os áureos, a bola ia cabecear, bater na trave e ia lá no pau de escanteio. Pois bem, gente, muita coisa a melhorar? Claro que sim, sempre tem coisas a melhorar, né? Porém, num momento como esse, da forma como tudo vem acontecendo, do jeito que o São Paulo vem jogando nessas últimas partidas, fica o alento da gente, mesmo não se apresentando do jeito que nós desejamos, o São Paulo atingir o seu objetivo com uma vitória. Uma grande vitória, a 19ª vitória de Fernando Diniz que agora sobe para 57% de aproveitamento, hein? Eita nós! Bem-vindos à era Diniz de novo? Interrogação ou exclamação? Vamos escolher aí o que é, né? O São Paulo que consegue a sua 13ª vitória em casa e o São Paulo que, de alguma maneira, atinge o objetivo ganhar a partida. Ponto final. Ainda não está jogando aquele futebol, mas, relembrando, né? Se eu não tenho um grande futebol e a vitória, que eu tenha um futebol mais ameno e tenha pelo menos a vitória e os 3 pontos, como é o caso do São Paulo nesse momento. Um destaque para mim nesse jogo, eu vou falar uma coisa para vocês. O menino Diego, né? O menino Diego, realmente na zaga central, para mim foi um destaque. Eu vou dizer para vocês por quê. É um jovem, né? Ele era inclusive reserva do Valse, né? O Valse machucado, que está se preparando para voltar. É um cara que está pegando uma pressão danada, uma bucha danada nesse momento. E é um cara que enfrentou um clássico, marcando o chato do jogo, de uma maneira muito intensa e interessante. Parabéns, Fernando Diniz, pelo Diego. Pelo Léo, eu ainda vou esperar mais um pouco para fazer os elogios, apesar da partida muito boa que ele fez. Legal? É isso daí. Vamos em frente. Olhando para a tabela, eu não sei parar de te olhar, olhando o São Paulo em segundo lugar. A gente continua na torcida e na expectativa de que quarta-feira contra o São Paulo, e aí sim, a hora de levantar o troféu, hein? Se ganha em Belo Horizonte do Atlético Mineiro, meu Deus do céu, eu vou ter que cumprir a promessa de trazer Fernando Diniz de Belo Horizonte até São Paulo, aqui sentado aqui no meu ombro, rapaz. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou ter que fazer porque eu me comprometi com a torcida tricolor nesse sentido. Legal, gente? Aproveitar agora o resto do domingo, aproveitar esse sol maravilhoso e aproveitar essa vitória São Paulina, vestir o manto tricolor e sair para dar uma voltinha, para tirar um sarro básico dos adversários. Legal, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pelos inscritos, pela participação, pelos comentários. Estamos juntos, estamos lá no Instagram também. E se puder, né, colocar algum amigo seu São Paulino aí também, pedir para o amigo se inscrever, multiplicar o vídeo, a gente agradece demais. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço.